Alright, neste vídeo vou-vos mostrar como é que nós ajudamos o Bib dos 5 até os 10 mil euros por mês. Na verdade ele ficou a 50 euros para ter os 10k em apenas 2 semanas de trabalhar comigo. Portanto, neste próximo mês vamos bater os 10k e como é que vamos fazer ele chegar aos 15, aos 20, aos 30 e eventualmente aos 50. Vou dar breakdown, está aqui a foto espetacular dele, por motivos de privacidade não vou dar disclose quem é que ele é, mas vou dar breakdown das estratégias e onde é que ele deve estar a alocar o seu tempo, quando é que ele deve contratar, que partes do sistema é que ele tem de ter delegadas para conseguir efetivamente escalar uma operação, neste caso fitness, em Portugal até aos 50 mil euros por mês. Portanto, se tu ainda não estás nesta fase de bater 5 mil euros por mês ou aos 10 mil euros por mês, o teu foco, os teus focos principais deve ser criação de conteúdo, ok? Fechar os primeiros clientes e ter os teus primeiros 3 case studies, ou seja, provas de que tu realmente consegues fazer o trabalho que prometes, para conseguir fazer market disso ao resto de Portugal e teres muito mais credibilidade. Depois o foco número 2 deve ser criação de conteúdo, como estava a dizer, para viralizar e capturar atenção e depois vendas, para converter essa atenção. Só isso e aplicar volume nesses 3 pontos, ou seja, entregar um bom serviço, capturar a atenção e fechar as vendas, já te vai colocar a fazer 5 mil euros por mês. Se ainda não estás, é só um jogo de volume. Ok, agora, no que se toca a escalar uma operação de 5 mil euros por mês até os 10 mil euros por mês, há aqui 3 princípios muito importantes, que são atividade de vendas, atividade de marketing, atividade de entrega. E esses são os 3 pilares ao qual nós devemos balancear o nosso tempo e ao longo deste percurso nós vamos divergir e colocar certa atenção e energia diferente destes pontos. Se o objetivo é fechar os primeiros clientes, deve ser muito focado em vendas e marketing. Se o objetivo já temos os clientes, deve ser em entrega e em marketing desses conteúdos e dessas vitórias e resultados que entregamos aos nossos clientes. Ora bem, portanto, nesta fase, se estás entre os 5 e os 10 mil euros por mês, 40% do teu tempo deve estar colocado em vendas e qualificação, portanto, em toda a atenção que tu estás a gerar, 40% do teu tempo, assumindo que estás a trabalhar sozinho ou que estás a investir em anúncios, ou seja, estás a atrair atenção através de anúncios ou através de conteúdo orgânico ou word of mouth, deve estar em vender e qualificar estas leads. O que é que isto consiste? Se estás a investir em anúncios, deve ser às pessoas que te seguem mandar mensagem, às pessoas que interagem com os teus stories, às pessoas que visualizam as tuas stories. Tu deves estar em conversas constantemente, a perceber porque é que te seguiram, o que é que os motivou a seguir, quais é que são os teus objetivos e puxar para vendas. Ou seja, não entregar planos logo ali aos preços e as pessoas irem passear, porque as pessoas não compram planos por comprar, mas sim porque querem resolver a sua dor e querem chegar a um sítio mais à frente. Deves colocar-las numa chamada de vendas, onde é mais pessoal e as pessoas conseguem criar mais conexão contigo e vender o teu produto ou serviço. Depois, deve ser focado ainda dentro destes 40% do teu tempo, portanto, digamos que uma pessoa trabalha 8 horas por dia ou 12 horas por dia, ou seja, cerca de 4 a 6 horas deve estar aqui alocado à atividade de vendas. Depois follow-ups e as pessoas que não responderam devem estar constantemente a enviar mensagens às pessoas. Não tenhas medo de vender o teu produto ou o teu serviço. Se tu sabes que melhoras a vida de outra pessoa, não deves estar com medo de chatear as pessoas, porque estás a fazer um favor ou um desfavor se não chateares a pessoa e ela ficar exatamente no mesmo sítio. Ok? Isto até não ter cash flow para contratar um setter ou um closer, depois já vamos falar disso mais à frente, ou seja, um comercial. 20% do teu tempo deve estar em criação de conteúdo, lá está, a manter aquela brand awareness e manter aqui o marketing sempre ativo. Portanto, gravar conteúdo que gere conexão, conteúdo que viralize, conteúdo que fale para as dores do teu ICP e cultivar ideias. Portanto, ou estás a gravar ou estás a prospectar o mercado para perceber o que é que os outros estão a fazer em termos de conteúdo que está a gerar resultados. Portanto, isto é o que vai realmente criar alavanca a longo prazo e construir, ou seja, em vez de enviar as mensagens um a um ou prospectar como nesta fase, nestes tickets, que dependendo do ticket que estás a operar, possa não fazer sentido. Se estás a fazer 80 euros por mês, 150 euros por 3 meses, não estás a operar um ticket acima de 600 euros ou de 1000 euros, é mais relevante focar-te em conteúdo do que propriamente a prospecção. Ok? Portanto, personal brand vai dar muita autoridade e vai-te escalar o reconhecimento. Portanto, é um jogo a longo prazo, é uma coisa que vai assim e depois vai começar a disparar, só quando dominares o jogo do conteúdo. Os outros 30% do teu tempo deve estar focado em
entrega de serviço, no sucesso dos seus clientes e criar produto, seja vídeos, seja o acompanhamento e dar mais suporte aos teus clientes. Porquê? Porque é com os resultados que tu tens que vais colocar no marketing e fazer com que as pessoas, contar as histórias delas, mostrar os resultados, que as pessoas vão ter muito mais confiança em ti e criar aqui o desejo. E 10% do teu tempo deve ser simplesmente em operações, agendamentos, delegar, a preparação de delegar tarefas futuras, tarefas mais simples, como por exemplo criar SOPs, ou seja, um Standard Operating Procedure. Por exemplo, um cliente entra no teu acompanhamento, o que é que acontece, o que é que ele recebe, quais é que são os próximos passos, ou seja, tu catalogares e fazes um passo a passo para quando fores contratar outras pessoas para a tua equipa, saber exatamente o que fazer e manter aqui o standard de qualidade sem exigir o teu tempo. Portanto, construir SOPs para futuras contratações. Quando chegarmos a um ponto onde isto já é too much, já estamos a bater os 10k, quais é que são os próximos passos a fazer? Portanto, os próximos passos de um coach que gera aqui o seu negócio vai mudar um pouco, ok? Quando é que muda? Quando nós passamos para a nossa primeira contratação. A primeira contratação, ou duas uma, ou vai ser uma pessoa para ajudar na entrega, tipicamente um nutricionista ou um PT extra, ou um comercial. Portanto, ou nós vamos para o front-end para ajudar a converter e não delegarmos esta parte da conversão e para alguém com mais perícia e realmente garantir que o número de pessoas que entram em contato connosco, pessoas que deixou o contacto ou mandam mensagem, realmente convertem. Isto é um processo que depois posso mostrar no outro vídeo, ou seja, lead to contact, ou contact to lead neste caso, conversa para reunião para fecho para o AOV, ou seja, o Average Order Value. Isto é tudo vendas, ou seja, em média quanto é que o teu cliente gasta num primeiro momento. Por exemplo, com este cliente nós triplicámos também o ticket dele, ele estava a cobrar cerca de 200 e passou a cobrar 600 euros upfront, ou seja, à frente. Portanto, se cobram menos ou têm medo de cobrar no mercado português, é porque não se estão a posicionar da maneira certa e não estão a comunicar ou oferecer valor e a apresentar isso como um valor que realmente que custe 600 euros. Escolhendo a nutricionista ou um PT para ajudar-vos na entrega, deve ser a parte de setting, ou seja, alguém a tratar das vossas DMs, as pessoas que entram em contato com vocês nas mensagens, ou um full-time setter. Isto é o quê? É 40%, em vez de vocês passarem 40% do vosso tempo na parte das vendas, delegam a parte das mensagens. Por isso é que é tão importante vocês catalogarem o vosso processo. E a maneira como falam as pessoas e esse tipo de coisas, porque quando colocarem aqui agora uma pessoa, ela tem de agir como vocês, ela tem de saber criar conexão, saber mostrar que são vocês e puxar elas para as chamadas de vendas, onde até tu podes estar, só a ter as chamadas de vendas. Portanto, passas disto para ter um full-time setter. Podem pagar um salário, podem pagar um salário mais comissão ou só a comissão, como fazemos também com alguns clientes, já com algum volume, bastante volume de leads. 60% do tempo dele deve estar em DMs às leads dos anúncios, ou follow-ups, ou a não respondidos. Em média, 70% a 90% de taxa de resposta dos anúncios e 20% a 30% de taxa de agendamento. Ou seja, taxa de resposta, as pessoas que enviam mensagem, geramos uma conversa, entre 70% a 90% é a média geral, e taxa de agendamento entre 20% a 30%. 30% do tempo dele deve estar em DMs, ou seja, quando colocam aquela pool nas stories, isto é por 2 horas. Quando colocam aquela caixinha de perguntas ou os Q&As nas histórias, tipicamente tem uma taxa de resposta entre 45% a 65% e DMs a novos seguidores também é muito importante, ou seja, toda a atenção, toda a demonstração de interesse deve estar a ser convertida numa conversa e isto também tem uma taxa de agendamento de 15% a 25%. Portanto, se vocês não estão a fazer DMs aos vossos seguidores, a fazer polls nas histórias, a fazer Q&As nas histórias, estão a perder cerca de 30% a 40% do vosso tráfego. Ou seja, das pessoas que podiam estar a agendar e a querer o vosso serviço só por deixarem as pessoas irem a vocês. 10% do tempo deste setter, desta pessoa que vai estar nas vossas DMs a qualificar e a agendar, deve estar a ir atrás de leads de concorrência e a fazer outbound. Isto é uma taxa de resposta de 10% a 20% e uma taxa de agendamento de 2% a 5%. Portanto, ainda quando estas leads não tiverem, já tiver atacado estas leads todas, pode sempre ir aqui. Isto é um mercado muito, muito, muito grande. Há sempre mais peixes para caçar. Ok, isto relativamente a settings e vendas.
Uma das opções que também são muito relevantes é delegar as operações diárias. O que é as operações diárias? Enquanto aquelas pequenas tarefas de agendamentos, ok, quando é que esta pessoa vai ser agendada no calendário, seja para onboarding, seja para chamadas de check-ins com os clientes, seja para agendar as sales calls, se não tiverem já um sistema automatizado ou um CRM, que é precisamente isso também ajudamos os nossos clientes a fazer, a encaixar tudo isto de forma automatizada e bastante humana, devem ter alguém a fazer esta parte mais burocrática, os agendamentos, delegações futuras, ou seja, a criar os SOPs também, para não serem vocês a catalogar o processo, mas olha, isto é uma das tarefas que vais fazer, o que é que aconteceu. Para construir um bom SOP, a pessoa deve responder a 5 perguntas. Uma ação deve ser aqui feita por: como é que eu faço isto? Onde é que eu faço isto? Quando é que eu faço isto? Quem é que faz isto? Para quem é que faz isto? Destas devem ser as 5 a 6 perguntas para criar um bom SOP. Ok? Isto, lá está, em vez de fazerem tudo isto, que é a parte mais administrativa, um assistente operacional é muito bem feito, ou seja, 30% de tarefas simbólicas, aquelas de alta duração, até pode ser até na parte dos vídeos, e fazer tracking de informações e KPIs. Isto é muito importante, vocês medirem o vosso negócio. Se vocês não medem o vosso negócio, vocês não conseguem fazer melhorias. Isto é, quantas visualizações, quanto é que naquele vídeo que nós implementámos aquele hook, ou qual é que foi a taxa de retenção deste vídeo, olha, faz mais isto, olha, esta sequência de histórias não teve um bom reply rate, olha, houve aqui um drop muito grande nesta história, porque é que aconteceu isso nesta história? Ela deve estar a fazer o tracking destas mesmas questões para tu saberes o que é que funciona em termos de conteúdo no teu negócio e o que é que não funciona. 60% deve estar em criar SOPs, tanto de conteúdo como falámos aqui, como criar sistemas para toda a máquina conseguir fluir de forma mais natural. Portanto, assets de conteúdo, SOPs e sistemas. 10% deve estar nos agendamentos dos clientes e pesquisa de mercado. Alright, next. Com isto, as operações delegadas e a parte front-end da parte comercial, a parte mais que capta o volume, ok, de leads ou de interações e pessoas que mostraram interesse para agendamentos para serem fechados, quando isto estiver delegado, aí conseguimos sim focar o nosso tempo na parte das vendas e no conteúdo. Portanto, conteúdo e branding. Aqui nós já temos, ok, que secção do mercado, que nicho específico, não só fitness coaching, é que eu quero atacar especificamente. E aí conseguimos dar double down na nossa comunicação e nas dores que nós resolvemos e na solução que nós resolvemos, mudando assim um bocadinho o produto, ou mudando assim um bocadinho o nosso posicionamento e a comunicação. Lá está, conteúdo estratégico, temos de pensar e passar tempo a pensar quem é que nós queremos realmente servir, porque o mercado de fitness está muito saturado. Mas dentro do mercado de fitness há sub-nichos. Nós podemos ser emagrecimento para mulheres, emagrecimento para homens nos seus 40, ou aumento de massa muscular para jovens empreendedores. Isso são submercados dentro do mercado, são sub-nichos. E aí é que eliminamos a concorrência, porque nós estamos a hiper-especificar-nos no mercado e somos o melhor e o número 1 a resolver este problema, esta dor. Portanto, quando nós já temos tanto um assistente ou alguém na entrega, como por exemplo uma nutricionista, como se vê muito, e um comercial, aí já devemos focar o nosso tempo também em liderança, portanto, em treinar a equipa, garantir que eles fazem a sua função muito, muito bem e continuam sempre em evolução, alinhar expectativas, o que é esperado destas pessoas, como é que eles se vêm a ganhar a trabalhar comigo, como é que eles conseguem empreender dentro do meu negócio e não ser só mais um empregado. Isso é muito importante para as pessoas verem-se a longo prazo e nós conseguimos reter estas pessoas, porque elas realmente estão a ganhar mais connosco. Otimização de sistemas também é muito importante para, lá está, garantir que a máquina flui de forma natural, continuar a refinar a máquina e optimizar para a eficiência. Entrega de serviço deve ser também uma das grandes prioridades, 30% para continuar a fazer esta flywheel de todos os resultados que nós entregamos, conseguimos voltar para o marketing e atrair mais pessoas. Lá está, o conteúdo e o branding. Por esta altura, também é muito importante definirmos quem é que é, em conjunto com o conteúdo e o branding, quem é que é o nosso ICP e quem é que não é o nosso ICP. Ou seja, quem é aquela pessoa que nós adoramos trabalhar, que é mesmo uma joia de servir, e aqueles clientes que retemos ao longo do tempo, e quais é que são aqueles que não, quais é que são as características que nós não queremos ter no nosso programa ou no nosso acompanhamento, e ativamente na nossa comunicação excluir essas pessoas, não excluir
tratar mal ou falar mal, não é isso que estamos aqui a falar, mas sim de ter uma comunicação que divida essas certas características. Sucesso de clientes deve ser o foco e nutrir as relações para aumentar o LTV e não deixar as pessoas simplesmente desistirem e ir para outra pessoa. Agora, em escala, mais do que nunca é importante garantir a satisfação dos clientes, porque já estamos a operar entre 10k a 30k, isto já significa facilmente uma base de 300 a 500 clientes num low ticket, ou por exemplo 50 a 100 clientes num ticket de 500 a 1000 euros. Um ticket de 1000 euros, estamos a falar de 10 clientes aqui 30 clientes, isto recorrentes. Depende muito como é que vocês posicionam o vosso serviço e qual é o tipo de qualidade e de acompanhamento e proximidade que entregam. Ainda 10% deve estar mesmo nas vendas e na qualificação, ou seja, em realmente garantir que convertem isto em clientes. Portanto, isto é fechar vendas, dominar a arte de vender, saber criar muito bem a dor, saber criar muito bem a necessidade, saber fazer pitches que nem um mestre e realmente agarrar no produto e não vendê-lo como um produto, não vendê-lo como uma palestra ou uma apresentação, como vejo imensos PTs ou coaches online a fazer, e depois isso acaba por simplesmente baixarem o preço e competir por preços, e isso nunca queres fazer, mas sim saber comunicar como é que este produto resolve esta dor específica e ajuda a levar aqui ao desejo. Muito importante dominar a parte das vendas antes de saber delegar essa parte das vendas. Há uma razão pela qual eu disse para delegar em primeiro em setting, na parte, ou seja, o setter faz só a qualificação por mensagem, antes das vendas. Há uma razão muito, muito importante, que é, vocês não conseguem delegar vendas se vocês não souberem vender, porque senão a pessoa pode ser um bocadinho melhor que vocês a vender e pode ser terrível na mesma, ou ter muitos problemas e muitas lacunas, mas como vocês não sabem, não sabem mais do que eles sobre vendas, não conseguem dizer, olha, isto está a acontecer, isto não está bem, isto devias mudar, foi por isto que não fechaste, então vocês vão ter o maior bottleneck dentro do vosso negócio e não vão saber porquê. O maior problema não é aquele que sabemos que temos problemas. Problemas nos negócios vão aparecer em todo lado. O maior problema é aquele que não sabemos que temos e que simplesmente não estamos conscientes deles. Portanto, fechar vendas, foco, muito importante, antes de delegar, ter um CRM já estruturado com várias automações. Quando eu digo automações não é AI, o AI dominar tudo, não. Automações estratégicas para garantir a taxa de retenção e que as pessoas realmente são acompanhadas desde o momento em que entra a lead até nos follow-ups, que é a parte mais chata. Não necessariamente na entrega de serviço, nada desse género. Automações e sistemas, lá está, porque permite optimizar todo o processo, capturar mais resultados com menos input. Muito importante para escalar, ok? Sem investir muito mais em tráfego, sem ter muito mais investimento de tempo. Agora, ponto muito importante. Quando nós dominarmos vendas, aí sim faz sentido, quando nós quisermos escalar, ter um coach híbrido de closer, ou seja, alguém, e a pessoa perfeita para isto é alguém que já vende no presencial. Um PT que vocês tenham grande afinidade, se vocês já são um coach online já a escalar bem, é um PT que já seja muito bom a vender no presencial, porque ele já entende um pouco de vendas e já entende um pouco do acompanhamento. Vocês contratarem alguém para trabalhar convosco, para refinar ainda melhor a parte das vendas e delegarem por completo isso e que também acompanhe o cliente. Isto chama-se um CM, ai, estou a trazer para inglês, coach. Um CSM, um Client Success Manager, ou seja, alguém que fecha as vendas e que também acompanha os clientes em termos da gestão do sucesso deles. Portanto, 50% do trabalho deste closer / híbrido de coach deve ser fechar as vendas, ok? E ser mais como um coach, realmente fazer coaching às pessoas no porquê que eles devem fazer isto, em realmente segurar as pessoas responsáveis de serem a melhor versão deles mesmos. Alguém que compreenda muito de vendas e podem pagar esta pessoa com 15% de comissão, mais um salário base. 50% deve estar realmente na parte das vendas e a fechar as sales calls, 40%, especialmente se for high ticket, aí deve ser mesmo em Zoom calls, caso seja chamadas telefónicas, é a mesma coisa, mas acredito que não seja aí nas chamadas telefónicas, é mais se for low ticket, ou seja, entre 75 a 500 euros, dependendo dos vários, se é mensal, se é anual. 45% deve ser mantidas as relações com os clientes, dar atenção constante aos clientes e suporte imediato, ok? Vocês ainda estão na parte do suporte.
5% deve ser o reporte e a avaliação dos clientes, ou seja, garantir que eles estão motivados, garantir que fazem-te chegar a ti, olha, este cliente está a ir bem, este cliente está a ir bem, este cliente está a ir bem, estes precisam de mais atenção, vocês darem mais essa overview e essa gestão na macro. Fazer a tracking das vendas, fechadas ou não fechadas e melhorar. Depois, próximo passo, já quando estiver em cima dos 30k, diretor criativo. O que é que isto quer dizer? É alguém que já compreende a vossa personalidade, compreende o mercado e 60% do tempo vai estar a editar vídeos ou a criar assets de conteúdo. Isto são tarefas que consomem bastante tempo, daí não conseguirem fazer, mas é na pesquisa de mercado que realmente vai distinguir aqui, porque é saber analisar os diferentes players e como é que nós nos vamos inserir e diferenciar de todo este mercado. 30% deve ser desenvolvimento, ok, de estratégias e marketing único. Lá está aquela abordagem de marketing, aquele refinamento do branding para trazer novas ideias e abordagens para a marca. 60% do tempo, lá está, na pesquisa de mercado e no estilo e branding para fazer aquele pequeno extra de diferenciação. Alright, como é que agora, em termos do founder, ele vai estar a delegar o seu tempo? Isto é o prestige level, já vai estar entre 30k a 50k. Por exemplo, vocês conhecem o Tiago Guimarães, ele já está neste nível, mas com uma estrutura low ticket, ou seja, ele prefere ir no low ticket e ter uma equipa gigantesca a atender as pessoas e também eu acredito bastantes comerciais, mas é tudo no low ticket. A questão é que ele já tem uma base de clientes gigantesca para suportar esta estrutura, ou seja, já tem um X de rendimento 10, 20k garantidos todos os meses na sua base recorrente para conseguir contratar aquele volume de pessoal. Ele também tem os seus custos operacionais e tem a sua gestão, a sua densidade de gestão de pessoas. Pessoalmente não recomendo, o que eu recomendo muito mais é ir para o high ticket, cobrar um preço mais alto para um serviço mais premium e ter mais acompanhamento de clientes, o que também gera mais resultados e atrai um cliente que é muito mais comprometido, okay? Porque a taxa de retenção não deve ser nada boa. Enfim, prestige level, onde é que deve estar a atenção do founder? Conteúdo e branding. Deve estar a 40% em filmar conteúdo, ele é a cara da marca e construir autoridade. Portanto, enquanto nós escalamos, a nossa marca, a nossa cara é a nossa maior alavanca. Da mesma maneira que o Tiago Guimarães é o Tiago Guimarães porque é o Tiago Guimarães, ele simplesmente já fez isto muito, muito bem. Branding. 25% do nosso tempo deve estar em liderança, portanto, alto nível de treino da equipa, garantir que nós já temos ou chefias intermédias ou já temos líderes dentro da nossa organização. Atenção, isto ainda é uma equipa bastante lean. O que é que eu quero dizer com isto? Uma equipa de máximo 5, 10 pessoas, não mais, acredito que já seja bastante, especialmente um setter, um closer, um coach, um criativo, uma assistente, e já estamos em 6, 7 pessoas, mais o founder. Não acredito que seja muito mais se formos a falar de high ticket. Em termos de... Lá está, estamos em liderança. Lá está, continuar a refinar a máquina, garantir que os líderes estão realmente a desempenhar nos seus departamentos. Portanto, o closer / coach vai ser aqui o líder da parte das vendas e vocês vão ser o líder na parte da entrega e na visão do negócio. 25% ainda deve estar no sucesso dos clientes e desenvolvimento do produto, ou seja, garantir que não só vocês conseguem entregar um produto de excelência, têm case studies, mas conseguem sistematizar a entrega e o vosso envolvimento do produto, seja em vídeos, seja em cursos, seja em produtos já standardizados, ou seja, também aumentar aqui o LTV, que é aqui isso que realmente vai fazer a vossa diferenciação. Por exemplo, tem um produto de recorrência, ou seja, mensalmente é pago, ou semestralmente, ou o que quer que seja. Pode adicionar upsells ou cross-sells. Por exemplo, fazer uma aula mensal de treino online com todos os alunos e treinarem todos ao mesmo tempo, com, por exemplo, 20 euros ou 50 euros ou 100 euros, depende daqui do vosso tipo de tickets. Isto já mais para maximizar o LTV e também construir aquela base de rendimento todos os meses. E depois posicionamento no mercado e inovar. Lá está, vai chegar a um ponto em que Portugal não vai ser grande o suficiente e simplesmente vamos ter de entrar no mercado internacional e, ok, qual é que é a nossa posição aqui, qual é o nosso ângulo de entrada. Portanto, para continuarmos a ser o número 1 no jogo. E assim que escalamos desde os 5.000 euros por mês até os 50.000 euros por mês. Claro que dito é mais fácil do que feito, mas este é o passo a passo e o maior problema que eu vejo dos coaches em Portugal é simplesmente não terem a direção ou não saberem o passo a passo, então vão seguir simplesmente o que está a funcionar no mercado, mas a questão é que todo o mercado está ou a competir por preço ou a ir em altíssimo volume
e simplesmente não é o mais óptimo e não é a melhor maneira de escalar. Portanto, é isso. Espero que tenham tirado valor, espero que consigam aplicar e se precisarem de ajuda em algum destes tópicos é só enviarem mensagem ou contactarem que seria um gosto também ajudar. É isso. Tchau.